E vamos falar do capítulo 1076, mais especificamente dos seus spoilers que acabaram de sair e que trazem algumas coisas muito interessantes sobre o futuro de One Piece. No caso, o próximo arco, que a gente pode ter muitos personagens envolvidos e todos eles com o mesmo objetivo de tentar chegar ao último Road Poneglyph e então partir para a ilha final de Laugh Tale. Então, caso você não goste de spoilers, sinta-se livre para deixar o vídeo, porque aqui tem coisa realmente interessante que pode acabar estragando sua experiência. O nome do capítulo se chama Velho Amigo e dá a entender que a gente vai rever um personagem antigo, o que não dá para ter certeza, porque tirando o Shanks, a gente não tem nenhum outro personagem sendo falado nos spoilers que vai aparecer e que é considerado um personagem antigo. Afinal, Shanks apareceu ao final de Wano junto com o Kid e os dois obviamente acabaram seguindo caminhos parecidos. Shanks deu início à sua jornada para encontrar o tesouro One Piece e deixar de supostamente ser o guardião dele, mas sim quem vai receber aquele que será coroado o Rei dos Piratas. Bom, Lucy e Kako são soltos. Apesar da cara de desgosto, eu acho que os Serafins são realmente seres muito perigosos, até mesmo para os nossos mais fortes do bando dos Chapéus de Palha. Luffy e Zoro estão lutando em conjunto com os homens da CP0 para se livrar desse grande problema. Uma questão interessante aqui é que a gente não ouve nada do Shaka nos spoilers, mas ele deve aparecer no capítulo e eu tô curioso para ver a participação dele e também dos outros Vegapunks, já que a gente sabe toda essa questão do traidor, se realmente é um Vegapunk que está fazendo isso ou não. Lucy e Luffy estão lutando contra o Serafim do Kuma, Kako e Zoro estão lutando contra o Serafim do Mihawk. Não sei se tem muita coisa para tirar disso, apenas que o Serafim do Mihawk tem os poderes da Akuma no Mi do Das Bones, do Mr. One lá de Alabasta, o que faz ele talvez ser provavelmente uma ameaça tanto em ataque quanto em defesa, porque a gente lembra o quanto o Zoro sofreu na época para conseguir enfrentar o Das Bones. E se isso for ampliado com as tecnologias de Vegapunk e a questão do Haki, então a gente tem realmente um ser que ultrapassa os limites da capacidade humana. Eu sinceramente não acredito que esse capítulo vai ter muito dessa luta ou desses embates. Eu acho que em algum momento eles podem até parar e cessar de uma vez, porque algo de errado está acontecendo nessa ilha e eu nem sei dizer se isso é culpa do Gorosei ou do próprio Vegapunk. Só é uma situação muito difícil de desvendar e revelar o verdadeiro mistério por trás do traidor, porque todos os personagens parecem simplesmente seres bons e de uma grande sensação de que ninguém ali iria fazer qualquer tipo de traição. A única pessoa que no caso sobrou para mim que pode ser um traidor, na verdade é o Edinson, já que este não esteve muito envolvido no arco no geral, sempre aparecia com suas ideias e talvez essa maneira dele de pensar, que é um pouco diferente dos outros Vegapunks, pode ter feito ele tomar alguma decisão sem pensar nem um pouco nos outros. E uma grande possibilidade é que não existe nenhum traidor, é o Gorosei ou é tipo, sei lá, alguma maneira que eles descobriram para conseguir mandar em todos esses Serafim, e aí esse caos todo está instaurado e ninguém consegue consertar porque o chip de maior autoridade é do Gorosei e ele jamais iria falar para o Serafim cessar fogo. E aí quando eu mais achava que o verdadeiro Vegapunk era o problema e que ele traria tantas questões para esse arco com suas ideias que, por mais que fossem em prol do progresso, acabavam tirando a vida de outras pessoas, ele aparece preso junto com outros membros da Cypher Pool. E esse detalhe aqui é muito curioso. A gente lembra que o Pitágoras falou que todos os navios eram enviados de volta quando eles tinham qualquer tipo de relação da Cypher Pool. Será que a verdade aí foi escondida, né? Foi omitida de maneira proposital? Ou será que ele realmente estava falando o que para ele era verdade, mas para algum outro Serafim não era? E aí a gente lembra que um desses era, no caso, a Lilith, que gosta meio que de experimentar coisas, e eu acho que
ser da Cypherpol não iria fazer ela dar para trás com os seus experimentos. E aí a gente volta a pensar nessa questão do traidor, mas tudo vai depender de se na hora do capítulo o Vegapunk souber de todos esses membros da Cypherpol estarem presos, aí a gente pode crer que ou ele fez isso ou algum outro serafim fez isso de maneira proposital e em busca de realmente comprar essa briga com o governo. Ou a opção que eu acho mais lógica é que ele não vai saber de nada e algum serafim está esquematizando algo por debaixo dos panos há um longo tempo. Lembrando, a mente deles não é conectada, apenas o conhecimento que eles exportam para o cérebro principal. E aqui a minha tabela assim, de chance do Vegapunk de desaparecer depois desse arco aumenta mais e mais. Se ele não é o traidor, se não tem como o traidor ser a Stussy, eu já tô perdido, tá entendendo? Se realmente for o Edson, vai ter que mostrar algo dele ou por que ele tomou essa decisão. Eu não vejo sendo Pitágoras porque ele foi atacado por um serafim. Por mais que o Edson tenha sido atacado, eu acho que ele iria sair ileso. Eu não acho que realmente algo de mal iria acontecer, e até porque ele foi almejado na ordem da CP0. Então, por mais que ele tivesse com esse plano por trás de tudo, ele seria acertado naquele momento em específico. E agora ele teoricamente está em paz, nada de ruim está acontecendo, então eu acho que ele é a melhor hipótese se a gente pôr todos os Vegapunks em uma balança. Eu realmente perdi as esperanças do Vegapunk principal ser o traidor depois desse spoiler. E deixando isso de lado, já que a gente vai conversar um pouco melhor no capítulo de verdade, vamos para a coisa mais interessante de tudo que está acontecendo na Ilha Egghead. Kid chega em Elbaf e nós descobrimos uma coisa muito interessante. Aquele que a gente espera aparecer há muito tempo em uma maneira um pouco mais aberta e disposta a mostrar os mistérios por trás deste personagem, Shanks está bebendo com alguns dos gigantes. Ali está especificando que são gigantes como Dory e Brogy, então não dá para ter certeza se são eles, mas como eu disse, pelo nome velho amigo desse capítulo, a gente pode ter uma pequena chance de algum desses aparecer, ou talvez até mesmo Jaguar de Sol. E aqui temos alguns spoilers que não foram confirmados, porque a gente só descobre que o Shanks está lá e que o Kid chegou. Então, algumas coisas para a gente notar aqui eu já trouxe essa informação algumas vezes, mas no momento em que os nossos queridos 3 capitães que derrubaram os Yonkos estavam saindo de Wano, Kid e Luffy apontaram para a mesma direção, depois Luffy acabou mudando. Logicamente, isso, na minha opinião, foi um foreshadowing para mostrar que o Luffy em algum momento iria para a mesma direção do Kid. Então, será que a gente vai ver o reencontro de Luffy e Shanks em Elbaf finalmente? Mas os spoilers fakes são relacionados com algumas outras coisas, não são fakes ainda, é que não estão confirmados 100%. Então a gente vai esperar até o capítulo para ver realmente o que aconteceu, mas só para explicar, Kid não perdeu o braço por causa de Shanks, e o Shanks fez questão de enviar uma mensagem ao Kid. Não dá para saber se ele percebeu a chegada dele de longe, o que aconteceu, mas realmente o homem, ele tem uma informação ali, né? Ele tem uma maneira de lidar com seus problemas bem únicas. Enfim, ele envia o Rockstar para dar 2 mensagens, 2 opções ao Kid. Chegar na calmaria ou enfrentar o gigante que é conhecido como o Yonko mais curioso do universo de One Piece, porque esse tem mais mistérios até do que o Barba Negra. Um dos outros spoilers fala que o Vegapunk irá falar sobre um poneglyph. E aí, se realmente for acontecer, eu já não sei se ele tá preso lá de propósito, eu não sei se ele foi para lá só para ver como é que esses caras tava. Então assim, tem que realmente esperar sair o capítulo, ou então um resumo, mas eu não vou trazer o resumo aqui, porque o capítulo sai logo depois. Então, não dá para ter certeza realmente o que está acontecendo com o Vegapunk, com o Shanks. Foram informações bem irrelevantes, né? Trazem muita grandiosidade ao capítulo,
mas para ter alguma conclusão definitiva é quase nada. Não dá para saber, por exemplo, que o Luffy iria se transformar na Quinta Marcha no spoiler daquele capítulo em específico, foi o 1044, se eu não me engano, 1043. Aquilo foi dito antes mesmo de aparecer qualquer coisa sobre o capítulo, sobre o que estava acontecendo na luta. Então aqui a gente não tem esse tipo de informação, está sendo muito mais coisas soltas que dão a entender que algo está acontecendo, mas não mostram exatamente o que é esse algo. E aparentemente possui uma conversa entre alguém e o Ben Beckman, provavelmente o Shanks e Ben Beckman, sobre o que aconteceu com o Kid, e dá a entender que foi o Ben Beckman que tirou o braço do Kid, mas novamente não dá para ter certeza. A gente vai novamente esperar o capítulo para ver isso. Eu particularmente estou bastante ansioso para a aparição de Shanks. Eu quero ver o que vai rolar entre ele e essa proposta que ele tem para o Kid. Então, eu acho bem capaz até do Oda botar assim, né? Porque tem pausa semana que vem. Então o Oda vai botar uma proposta lá. A proposta do Shanks pro Kid vai ser: enfrente a gente ou 3 pontinhos, nos vemos no próximo capítulo. Aí chega no próximo capítulo e ele não mostra mais nada de Elbaf, vai aparecer só daqui a 2 anos. Muita coisa legal está para acontecer e eu espero que você esteja gostando também desse vídeo aqui, tanto quanto de One Piece. No mais é isso, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre esse capítulo, então eu vou ficando por aqui nesse momento. Um abraço, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Valeu, fui!